Bom dia. Oi. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Prazer em rever aqui a maioria dos alunos, né, do curso de RI, aqui do Campus Tijuca, também alunos do Campus Barra, o pessoal está chegando, né? Que bom que vocês atenderam ao nosso convite e estão aqui para partilhar esse acontecimento, evento, enfim, essas reflexões que vamos fazer hoje aqui nessa manhã, né? Então, eu sou o professor Guilherme José Mota Faria, mas também conhecido como Guilherme Guaral, né? Tá bom? E vamos estar apresentando hoje para vocês esse seminário que reflete sobre a memória, a construção da memória e do legado do ex-presidente Getúlio Vargas, a história brasileira e o quanto ainda ele é ou não relevante para o momento político atual. E a base, né, para esse acontecimento aqui, evento, foi uma pesquisa que foi realizada em 2 momentos, e daqui a pouquinho então eu vou falar mais na apresentação, né, na minha apresentação, tá? Que foi realizada no início dos anos 2000 e agora replicada em 2024, tá certo? Então, a partir dessa pesquisa, são 10 questões, né, que tiveram 1.005 respondentes lá entre 2002 e 2005, e agora tivemos 600 respondentes, alguns de vocês, inclusive, né, mandamos para vários para participar conosco dessa pesquisa. Então a gente vai estar falando um pouco sobre esses resultados, né, e os nossos colegas do grupo de pesquisa Dimensões do Regime Vargas vão estar aqui conosco, presencialmente, alguns não virtualmente, mas como posso chamar, né, presenças em vídeo, que também estarão compondo essas 2 mesas que nós vamos realizar aqui. Ok? Então, apertem os cintos, peguem o QR Code que está circulando aí, que é o passaporte, né, digamos assim, para vocês receberem os certificados das horas de atividades complementares aqui, tá bom? Então, não basta só a inscrição, tem que escanear o QR Code. Obrigada, Guaral. Então, gente, mais uma vez, bom dia. Eu sou a professora Verônica Pires. Para quem não me conhece, né, estou me repetindo porque o auditório ainda estava vazio, diz o professor Guaral, ou não. Mas, enfim, né, como nós temos uma cultura bem personalista, né, nós não somos partidários, nós somos personalistas. Então, né, é Vargas, é Collor, é Lula, é Bolsonaro. A gente se encanta pelas pessoas. Isso é uma característica da nossa cultura política. Então, seguimos, né, orientados pela pessoa e não necessariamente pela convicção política. E isso é algo que dificilmente vai mudar, porque isso faz parte da nossa identidade política, né? Então, nada mais lógico do que conhecer melhor essa figura, né? Eu, como historiadora, bom, enfim, sou sensível a esse tipo de debate, mas é importante conhecer essa figura um pouco mais de perto, né? Fazer algumas reflexões, né? Não é sobre o mito, o herói, o pai dos pobres, né? É muito mais do que isso. Então, esse aqui é o espaço para essas reflexões. Se eu não estou enganada, não é isso, Barão? Né? Então, sejam bem-vindos, aproveitem, tá? E não deixem de fazer o credenciamento pelo QR Code. Então, assim, eu vou começar rapidamente a falar
Vou tentar ser rápido, mas é difícil, né? Mas enfim. Getúlio Vargas, passado em revista, os resultados da pesquisa de 2004. Falei rapidinho com vocês que foram 2 momentos dessa pesquisa. Essa primeira, em 2004, basicamente realizada na região dos lagos, né? Eu já estava morando lá em Cabo Frio, enfim, e dando aula na região, em São Pedro, né? E ao longo, né, do tempo, eu comecei a trabalhar com a disciplina no curso de História lá em Cabo Frio, que era Brasil 4, que pegava esse recorte a partir da Revolução de 30, golpe, enfim. Isso depois a gente pode já começar a conversar também, né? E iria até o fim até aquele momento a República alcançava, né? E como uma atividade, eu pensei, seria interessante saber o que as pessoas ainda têm de memória de Getúlio Vargas, enfim. E depois comecei a fazer também, né, no mestrado, a pesquisa sobre a Era Vargas, né, o Estado Novo da Portela. Então eu mergulhei com muita intensidade nesse período da história. E bolei um questionário, 10 perguntas, né? E comecei a rodar com os alunos esses questionários. E abrindo a possibilidade deles levarem para casa, para entrevistarem os pais, avós, enfim. E foi bastante interessante, porque foram 1.005 respondentes, como eu comentei um pouquinho antes. E com várias faixas etárias. Só que isso ficou... Historiador não joga papel fora, né? Quem é historiador sabe disso. A gente tem um problema sério, porque papel a gente não consegue, né, se desfazer, porque sempre acha que aquilo dá uma pesquisa em algum momento. E, de fato, retomando os trabalhos e conhecendo o Tiago, já conheço de bastante tempo, né, no mestrado na UERJ, já nos encontramos também na UF, enfim, né, e sempre ficamos em contato. E vi que ele encabeça um projeto muito bacana, com cerca de quase 150 pesquisadores do Brasil inteiro, chamado, né, Grupo de Pesquisa Dimensões do Regime Vargas. E me aproximei também, né, desse grupo, né, já estava pesquisando outras coisas, enfim, ditadura militar, mas... né, e aí comentei sobre esse projeto de 2004, e deu a ideia, poxa, 70 anos da morte de Vargas, por que não mandar de novo, rodar de novo esse questionário e ver se as respostas continuam as mesmas ou não, né? Então, assim, o que eu queria apresentar para vocês, né, é um pouco dessas perguntas, alguns dos resultados gerais da primeira pesquisa, e os colegas presencialmente e os que estarão em vídeo vão estar exercitando, né, o pensamento em relação à pesquisa atual, né, que foi rodada em 2024. E em breve, provavelmente no início de 2025, a gente vai organizar aqui um dossiê temático na revista Áquila com os resultados, né, com as análises que nós vamos estar realizando desse trabalho de pesquisa. Nós que estaremos envolvidos hoje no seminário, mas também outros colegas do grupo de pesquisa Dimensões do Regime Vargas. Ok? Bem, então isso aí, trajetória eu já contei para vocês. Dos livros publicados, aí eu destaco esse aqui, O Estado Novo da Portela, aonde consigo me filiar mais com o grupo de pesquisa. E os demais, porque a minha grande obra, né, digamos assim, a trajetória acadêmica é a discussão cultura e política a partir das escolas de samba, né? O meu grande objeto de pesquisa é essa relação entre cultura e política. Bem, então contei para vocês aqui, né, um pouco da onde surgiu essa pesquisa, e achei interessante dividir em faixas etárias. Então, desses 1.005 entrevistados, da faixa etária de 13 a 20, 255, 21 a 40, 330, 41 a 60, 237 respondentes,
e mais de 60, isso lá, né, naquele período, né, 183 respondentes. Isso dá uma ideia, né, do universo de pesquisados, dos pesquisados, né, e também isso me faz pensar algumas questões que vou analisar mais no artigo, ok? Hoje aqui quero só apresentar para vocês as perguntas e o total geral dessas respostas. Mas eu sei que essa questão das faixas etárias tem muita relação com a resposta que vai sendo obtida, né? Sobretudo pela influência de quem está ligado à questão de ensino médio, quem está já no ensino superior, e a questão da idade de quem, com 60 a mais, estava mais próximo da figura de Vargas, do governo de Vargas e do impacto do suicídio de Vargas, né? Então, isso altera um pouco os resultados, né? Ou mexe com os resultados, e essa subjetividade é importante de ser levada em conta. Também, antes de partir para as perguntas, também achei interessante levantar um pouco do nível de escolaridade. Na pesquisa de 2024, quem respondeu, deve lembrar, tinha outras questões também incluídas, né? Sugestão dos colegas para ampliar as possibilidades de análise no escopo de quem estava respondendo o questionário. Então, 1,1% de analfabetos, 6,8% que só fizeram o primário, né? O Fundamental 2, que eu chamava de ginásio, enfim, coisa da idade, 22,4%, ensino médio 35,6%, ensino superior 31,2%, e não responderam essa informação 2,9%. E aí, as questões em si. A primeira, você já ouviu falar de Getúlio Vargas? Né? Esmagadoramente, muitas vezes. Se a gente ainda junta muitas com algumas vezes, praticamente, né, dá 91%. Então, de fato, é um personagem que é bastante conhecido, né? Surpreende até alguns, nenhuma vez, mas enfim, alguns, né, passaram batido. Mas é muito pequena essa resposta, né, de nenhuma vez ouviu falar em Getúlio Vargas. Metodologicamente, como eu falei, eu pretendo analisar por grupos também, por faixas etárias, e perceber as diferenças, as semelhanças, mas não farei isso agora. A segunda questão é, o governo Vargas, sobretudo, naquele momento, dividido lá em 3 fases, né? O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, foi marcadamente violento, 16,7%. De progresso industrial, 28,2%. De progresso social, 33,4%. De censura, 20,6%. E não responderam, 1,1%. Então, qual a memória maior que se construiu de Vargas? Uma memória positivada, né? Se você pensar os 2 itens intermediários ali, gera algo positivo. Progresso industrial, 28%, e de progresso social, que é o que chama mais atenção, né? Violento e de censura ainda tem um impacto. E aí eu tento analisar esse impacto e percebo que, sobretudo, violento e de censura está numa faixa de respondentes que seriam basicamente de ensino médio. E aí eu tento entender como os livros didáticos, por exemplo, representam e falam da era Vargas. Qual o tópico mais importante dentro dessa análise? E aí eu fui percebendo, vendo vários livros didáticos, que tem tanto a questão da industrialização, mas tem a questão da censura, encarnado num órgão chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda.
E base da minha pesquisa foi tentar, a partir da leitura de Jorge Ferreira, né, Ângela de Castro Gomes, perceber que esse papel do DIP não era só de censura de violência, né, mas como isso ficou cristalizado nos livros didáticos. Né. A terceira questão, Vargas ideologicamente era um político, interessante isso, né? Hoje fecharíamos o quê? De direita, mas tem uma relevância de esquerda, 20%, fascista, 25%, e acaba somando mais essa tendência do Vargas à direita. Mas até mesmo comunista apareceu na jogada, 13%. É possível Vargas ser comunista? O discurso dele era anticomunista, mas analisando a proximidade com as classes trabalhadoras, que acabou sendo uma herança, né, herdando isso à esquerda, de certa forma, com esse diálogo, talvez essa memória construída, né, nessa tênue, né, apontando ainda como comunista. Não respondeu 2%, replicou ali, né? Então, assim, a percepção é que ele era de direita, mas sobrava possibilidades ali de imaginá-lo como de esquerda, cerca de 33% dos respondentes. Sobre as empresas estatais, criação do governo Vargas, dão lucros? 23,7%. São benéficas para o país? 54,5%. Dão prejuízos? 9,1%. Precisam ser privatizadas? 11,2%. Contraponto interessante, que quando estava rodando a pesquisa era um ápice do neoliberalismo, Fernando Henrique Cardoso logo na sequência, a ideia de privatização, enfim, né? A pesquisa parecia que apontava para uma outra compreensão da importância das nossas estatais. 5. Que setor econômico foi o mais beneficiado na era Vargas? Café, 15%, indústrias, 52,3%, hidrelétricas, 4,4%, siderúrgicas, 26,5%. Enfim, a percepção é da importância da industrialização, né? Quase 80% dos respondentes, né, se situaram dentro desse tópico. Pai dos pobres. Esse título Vargas recebeu por conta de... E aí é quase esmagadoramente criar as leis trabalhistas. Essa associação é extremamente poderosa e mesmo com todas as críticas, mesmo com uma construção de memória negativada em alguns momentos, né, sobretudo por conta da ditadura do Estado Novo, essa questão das leis trabalhistas confere a ideia de pai dos pobres não como uma invenção do DIP, mas como algo que tinha uma concretude para a população. Né? Essa relação de fato, ter leis trabalhistas que já existiam, mas não eram regulamentadas. Então, esse efeito gerou, em boa parte da população, sobretudo das classes populares, trabalhadores, esse imaginário de um grande protetor, que tem muito a ver também com o movimento queremista, mas não vou falar disso agora, mas a ideia era, se ele sair do poder, quem vai nos acolher? Essa era uma grande questão, por isso até topavam que o Vargas continuasse pós-45. Né? A sétima questão, o que você acha da ditadura para um país? Essa questão 7 e a 8 é muito interessante se a gente analisar juntas, né? Porque é óbvio, parece óbvio, é horrível, né? Razoável, boa, excelente, mas é horrível. Interessante pensar que, e a ditadura de Vargas? Horrível. Ué, mas o horrível emagreceu? Como é que uma ditadura, no geral, ela é horrível? E a de Vargas já tem uma certa dificuldade de apontá-la tão fortemente como horrível, né? Como o razoável também cresceu, né?
E a percepção aí até acaba equilibrando, o que é algo interessante de pensar, né? Era a ditadura necessária naquele momento? Enfim, né? Então, os artigos prometem investigar essas questões. Com seu suicídio, Getúlio teve um ato de coragem, muita coragem, de covardia ou muita covardia. Getúlio, de certa forma, mesmo ali apontando covardia e muita covardia, mais da metade, 60%, né, dos respondentes, ele conseguiu, de certa forma, transformar suicídio em assassinato. E foi talvez a última grande sacada, jogada política de Getúlio Vargas, que ele conseguiu jogar, literalmente, a sua morte no colo dos opositores, que tiveram que dar um tempo, né, de vídeo Carlos Lacerda, enfim. Então, conseguiu ainda dar vitalidade a um projeto trabalhista, mesmo com a sua morte, né? Poderia ter sido deposto, o que enfraqueceria bastante a sua biografia. Então, acho que ele teve esse cálculo político e fez da vida, né, saiu da vida para entrar para a história. Enfim, é problemático ser ele, de fato, que escreveu isso, mas, enfim, não é o momento, né? Depois a gente pode pensar, né? Mas, de fato, ele perpetuou a ideia e o pensamento trabalhista com o seu suicídio, que não é bem visto em nenhuma religiosidade. Mas, com certeza, não faltaram missas de sétimo dia pela alma de Getúlio Vargas. E o mito de Vargas e seu legado político nos dias de hoje devem ser reutilizados 14,5%. Ainda são muito importantes, 45%. Não servem mais, 21,3%. São pouco importantes, 18,6%. E aí eu termino aqui com uma reflexão que o professor Gessé de Souza fez. Eu já encomendei o livro, mas não chegou ainda. Os Pobres de Direita. Eu acho que vai ser um livro bastante impactante para a gente ler e entender que fenômeno é esse que o Brasil está passando. Chega de sermos intelectuais, cheios de teorias, mas distantes das classes populares. Resolver o problema do transporte público e nunca pegou um trem, talvez seja fácil trabalhar no gabinete, mas falta às vezes essa percepção do que vai impactar de fato as classes populares, né? E o Gessé de Souza, na entrevista, se não me engano, foi do domingo, no Globo, ele fala sobre uma questão. Talvez a esquerda necessite parar de negar tanto Vargas e voltar um pouco ao legado de Getúlio. Falei, epa, que interessante, para concluir a fala aqui no seminário. Obrigado.